Olá, irmãos e amigos, família Casa de Deus, que bom que você voltou para a continuidade desse estudo, uma missão especial. Eu tenho certeza que nesta oportunidade Deus vai falar com você e nós estamos indo um pouquinho mais a fundo na história do nascimento de Jesus, tá bom? Vamos começar com esse estudo com uma oração, né? Como bom crente, tudo que nós vamos fazer, nós começamos com uma oração. Então, se você tem condições neste momento de fechar os olhos, levar o teu pensamento a Deus, o faça para que nós possamos falar com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai, e pedimos a ti, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, possa comunicar à nossa alma a tua verdade, Pai, em no nome de Jesus Cristo, que através, Senhor Deus, do objetivo central desse estudo, Pai, Jesus possa nascer no coração de muitas pessoas, Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, coloca as tuas mãos, remove dores, Pai, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor Deus, a concentração dessas pessoas na tua palavra, Pai. Eu te peço em no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos e amigos, família Casa de Deus, nós estamos então dando continuidade, né, neste estudo tão assim, sucinto, mas ao mesmo tempo, né, indo com um pouquinho mais de profundidade ao nascimento de Jesus. Vamos lá, então, na primeira sessão nós falamos, né, sobre os fundamentos para que possamos entender o nascimento de Jesus. Precisamos crer em Deus, acreditar que Deus existe, entender que Deus tem características, e uma das características de Deus é ser um Deus missionário, que enviou muitos durante a história, e inclusive Jesus foi enviado por Deus para a salvação da humanidade. No segundo momento, nós entendemos um pouquinho mais ali na plenitude dos tempos, um pouquinho mais da visão geográfica, né, da onde Jesus nasceu, por que Jesus nasceu naquele tempo, por que Jesus nasceu naquela região. Então nós falamos um pouquinho ali sobre as questões históricas e geográficas a respeito do nascimento de Jesus. Espero que você esteja me acompanhando. Se você ainda não assistiu nenhum dos outros estudos, pode voltar, está salvo aí no canal da Casa de Deus e você vai nos acompanhar e eu tenho certeza que vai ser de crescimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus, né? Falamos sobre fundamentos que estão na Bíblia Sagrada a respeito de Deus e as características de Deus, é um pano de fundo, só de maneira muito sucinta, histórica e geográfica do nascimento de Jesus, e hoje nós vamos falar do nascimento de Jesus exatamente ali na região onde Jesus nasceu, alguns fatos que aconteceram no nascimento de Jesus, e eu espero que você esteja apaixonado por essa história, porque é a história que fundamenta a nossa fé. Né? Muitas pessoas ainda não conhecem essa história. É totalmente incongruente, incoerente falarmos que amamos a Jesus se não há nenhum interesse em conhecer a história da pessoa que nós dizemos que amamos, né? Não há nenhuma congruência, não há nenhuma coerência nas nossas palavras. Então, na minha opinião, opinião do evangelista Alain, todo aquele que professa a fé em Cristo, que diz que ama a Deus, que ama Jesus, precisa conhecê-lo. Não há coerência em dizer que você ama alguém que você não conhece. Então, o objetivo central desse estudo, né, é falar sobre uma missão especial, a missão do Filho de Deus, também é comunicar conhecimento a respeito da pessoa de Cristo. E nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus, né? As primeiras coisas que você precisa entender em relação ao nascimento de Jesus. Uma coisa que é muito comum as pessoas lerem sobre Jesus, olharem para o Cristo e não enxergarem que Jesus não caiu ali de paraquedas no Novo Testamento. Eu usei um termo popular, tá bom, irmãos? Me perdoe. Cair de paraquedas é aparecer no cenário de repente, né? Jesus não foi assim. Todo o Antigo Testamento está repleto da pessoa de Jesus. Jesus foi prenunciado no Antigo Testamento. Então, Jesus não aparece simplesmente no Novo Testamento. Senão você nem entende a história, né? Muita gente... Irmãos, não vou fazer críticas teológicas aqui. Não é o objetivo aqui. Há outras denominações e crenças teológicas de maneira diferente. Mas quando eu olho para algumas teologias, dá a impressão, né? Fica até bonito de se dizer, irmãos. Vou dizer que não. Fica bonito de se dizer. Ó, entenda aqui, só para você. Caminha comigo nessa direção. Quando as pessoas separam assim, o Antigo Testamento é a ação de Deus Pai. O Novo Testamento, os Evangelhos, é a ação de Deus Filho. Atos dos Apóstolos até o Apocalipse é a ação do Deus Espírito Santo. Fica bonitinho, não fica? Fica legal. Eu também acho bonitinho essa versão, mas não é assim.
Tanto Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes no Antigo Testamento. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes nos Evangelhos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em Atos Apóstolos até Apocalipse. Então não há separação. Fica bonitinho, irmãos, de verdade, fica bonitinho pensar assim, né? Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho nos Evangelhos e Deus Espírito Santo de Atos Apóstolos até Apocalipse. Mas não é assim que aconteceu. Em todo momento a Trindade trabalhou em conjunto para a salvação da humanidade. Entenda por essa viés e fica muito mais completo a sua teologia bíblica. Então Jesus não aparece ali no Novo Testamento do nada. Ei, chegou minha vez, Jesus desceu. Não é assim que acontece. Jesus está em todo o Antigo Testamento, né? Eu quero ler com você que o Antigo Testamento, ele aponta para o nascimento de Jesus. Ele não fala, só para você entender, o Antigo Testamento não diz assim, Jesus vai nascer daqui a uns tempos. Não é assim. O Antigo Testamento fala através de quem Jesus vai nascer. O Antigo Testamento fala aonde Jesus vai nascer. E a Bíblia Sagrada fala por que Jesus nasceu. Preste atenção, vamos caminhar junto neste estudo. Aonde Jesus vai nascer. Através de quem Jesus vai nascer. Tudo isso a Bíblia já apontava. Não vou ser aqui enfadonho e encher você de textos bíblicos, apesar de ser muito importante, porque o nosso momento aqui tem um tempo curto, mas eu quero trazer alguns versículos só para fundamentar isso que eu estou falando. Vamos lá então. Através de quem Jesus nasceria? O anjo escolheu Maria lá no Novo Testamento, o anjo Gabriel chegou lá, deixa eu ver quem é Maria, vou escolher Maria. Não foi assim. Estava predito no Antigo Testamento através de quem Jesus nasceria. Olha só o que está escrito, eu quero que você me acompanhe em Isaías, capítulo 7, verso 14. Isaías 7, 14, olha o que está escrito. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe chamará Emanuel. Preste atenção neste versículo. Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho que lhe chamará Emanuel. Isaías, mais ou menos 700 anos de Cristo, já deu o anúncio, já colocou no jornal do dia, né, vamos dizer assim, através de quem Jesus nasceria. Jesus nasceria através de uma virgem. E ele colocaria o nome nela de Deus conosco, ou seja, o nome nele de Deus conosco, ou seja, Emanuel, que é o significado Deus conosco, Deus está entre nós, é o significado da palavra. Então, Jesus aparece no seu nascimento virginal através de Maria, mas não é um acaso, é o cumprimento de uma profecia que 700 anos antes já estava falando sobre. Já estava falando a respeito de como Jesus nasceria, o Emanuel, ou seja, o Deus que estará conosco. Eu vou só abrir um parênteses aqui, existiu um herege que se levanta mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, ano 100, ano 150 depois de Cristo, chamado Marcião. Marcião, né, começa a dizer ali, a propagar uma heresia, que ele acreditava na divindade de Cristo, mas ele dizia assim, Marcião dizia assim, é impossível um Deus nascer através de uma mulher. Eu não vou citar aqui o que ele falava, porque talvez não é cabível a quem está nos assistindo, mas a maneira como Jesus foi concebido, ele dá detalhes ali do nascimento que era pregado, né, o nascimento virginal de Cristo, e ele fala assim, é impossível isso acontecer. Um Deus jamais nasceria desta maneira. Eu não vou entrar em pormenores aqui, porque eu não sei qual é realmente o público que está me acompanhando, mas ele dá detalhes ali do nascimento de Jesus, e é impossível Jesus nascer assim. Jesus veio, ele acreditava que Jesus estava aqui, mas ele não acreditava que Jesus tivesse o nascimento da maneira como foi o nascimento de Cristo. Falta de leitura e conhecimento da palavra, porque aqui em Isaías capítulo 7, verso 14, já está dizendo que ele viria através de uma virgem e ele seria o Deus conosco, ou seja, através de quem Jesus nasceria? Através de uma virgem. Então, quando Gabriel vem no Novo Testamento comunicar a Maria que ela teria um filho, isso não é um acaso, não foi aleatório, não foi uma escolha, não foi um jogo, isso foi predito nas Escrituras Sagradas, era o cumprimento de uma profecia que está contida aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14. Pois bem, nós temos a indicação de quem, através de quem Jesus nasceria, mas será que a Bíblia também
deu o prenúncio, teve a profecia aonde Jesus nasceria? Sim, a Bíblia falou através de quem e aonde Jesus nasceria. Olha só o que está escrito em Miqueias, no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Eu quero que você me acompanhe nesses textos, tá bom? Vai aparecer na tela para você, mas é muito importante você me acompanhar na sua Bíblia também. Ainda que o livro seja de Miqueias, você vai ter um trabalhinho para encontrar Miqueias aí. Mas vamos ver o que Miqueias escreveu a respeito de Jesus, porque Miqueias vai trazer a profecia aonde Jesus nasceria. Meu irmão, é um plano de Deus muito bem arquitetado na eternidade. Não é acaso, não é por acaso. Jesus nasceu pelo plano divino, o plano da salvação, que não vem por acaso, ele vem totalmente esquematizado e arquitetado. Miqueias, capítulo 5, verso 2, me acompanhe, por favor, diz assim: E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá e que lhe reinará em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Irmãos, eu vou ler de novo, olha só. E tu, Belém Eufrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Esta é uma clara referência que aquele que nasceria ali de Belém seria quem? Aquele que está desde a eternidade. Ou seja, Miqueias teve o cuidado, através do Espírito Santo, de apontar o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo, ou seja, através de quem Jesus viria. Isaías havia dito, aonde Jesus viria, também Miqueias profetizou. Todo o plano da salvação foi muito bem arquitetado pelo nosso Deus. Quem e aonde já estava resolvido. Jesus viria através de uma virgem em Belém. Está aqui, ó, em Belém Eufrata, pequena demais, ou seja, uma cidade pequena, mas foi através dessa cidade que Jesus nasceu e trouxe-nos a salvação do Pai, para comunicar a todos os seres humanos que o amor de Deus ainda continuava sendo infinito. Eu acho interessante nesse texto que ele diz assim: ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma clara referência de quem nasceria em Belém não era um cidadão comum, não era uma pessoa qualquer, era o próprio Filho de Deus, porque desde a eternidade é uma pessoa especial, é uma pessoa muito especial. Então nós temos aqui, caminha comigo nessa direção, através de quem? Isaías 7,14, aonde? Miqueias 5, versículo 2. E vamos tentar aqui resumir de maneira muito prática, né? Eu escolhi um versículo bastante prático para você entender por quê. Então nós temos quem, onde e agora o porquê. Por que Jesus nasceu? O apóstolo Paulo vai enviar uma epístola aos Romanos, ele está na cidade de Corinto, e ele envia essa epístola, chamada Epístola aos Romanos, no capítulo 5. Capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25. Vamos ver o que diz o texto. Por que Jesus veio? Você precisa entender isso. Por que Jesus veio? Romanos, capítulo 4, verso 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que texto maravilhoso! Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Por que Jesus veio? Porque todo elo de ligação entre Deus e o homem foi rompido pelo pecado. Essa transgressão, transgredir, ou seja, sair de um parâmetro, sair de dentro de um sistema, de um parâmetro, quebrar uma sequência, transgredir, ou seja, você está dizendo, Deus construi um mundo com um relacionamento com o homem, o pecado vem e rompe este relacionamento. Transgressão, transgrediu o que era divino, o que era maravilhoso, comunhão e comunicação com Deus. Então ele veio por causa das nossas transgressões, aquilo que nos afastou de Deus, e ressuscitou por causa da nossa justificação. O que é justificação? É quando você
paga o preço por aquilo que não deveria. Justificar. Deixa eu explicar de maneira prática para você. Você está devendo uma quantidade de dinheiro no banco. Só para você entender um pouquinho, de maneira prática, a palavra justificação. Você está... Vou trocar aqui em miúdos para você entender. Eu estou devendo um dinheiro no banco. Aí você, meu amigo que está me assistindo, vai lá e fala assim, eu vou pagar a dívida do evangelista lá no banco. Aí você vai lá e paga a minha dívida no banco. Aí eu chego no banco e falo assim, aquela dívida que estava pendente minha, como é que está? É a pessoa que vai me atender do banco, vai dizer assim, viu? A sua dívida, você já não tem mais dívida aqui. Porque alguém, o meu amigo que está me assistindo, pagou a sua dívida. Isso é justificação. A minha dívida foi paga por outro, mas eu não tenho mais a dívida no banco. Justificado. Então ele ressurgiu dos mortos para a nossa justificação. Por que Jesus veio? Porque houve uma transgressão do homem para com Deus. E ele morre e justifica. Pagou esta dívida e através de Jesus nós somos justificados, temos a nossa dívida paga, ou seja, Cristo veio ao mundo por causa das nossas transgressões, se entregou e nos justificou com a sua ressurreição. Irmãos, que maravilhoso é isso. E aproveitando o gancho aqui deste texto, algumas pessoas tinham dificuldade de acreditar ali no nascimento de Jesus, se ele era realmente o Filho de Deus. E é de se concordar com os judeus. Por que a dúvida? Eu quero abrir um parênteses, não está aqui nem no meu esboço, mas eu quero abrir um parênteses para falar para você. Por que a dúvida? O que Jesus fazia aqui no Novo Testamento? Vamos lá, vamos entender um pouquinho Jesus. Jesus curava as pessoas. Jesus curou cego, curou leprosos, ressuscitou mortos. Jesus fez tudo isso. Amém. O que é que os profetas que vieram antes de Jesus fizeram? Profetas curaram leprosos. Você pode se lembrar com facilidade o caso de Eliseu e Naamã. Curou o leproso. O que os profetas faziam no passado também? Ressuscitava mortos. Elias ressuscitou morto. Eliseu ressuscitou morto. E Eliseu ressuscitou morto depois de ele haver morrido. Que coisa interessante. Então era Jesus curar as pessoas, os profetas curavam as pessoas. Jesus era facilmente confundido com os profetas. Porque as mesmas obras que os profetas faziam, Jesus também fez. Então, quando os judeus olhavam e quando eles conseguiam acreditar em Jesus, não como um filho de Deus, mas como um profeta, é razoável, não estou dizendo que é certo, razoável pensar com a cabeça dos judeus. Qual foi a única coisa que Jesus fez que os profetas não fizeram? Ah, evangelista, os profetas não andaram sobre as águas. Eliseu fez flutuar o machado. O que é só um parênteses, tá, irmãos, dentro do estudo. O que Eliseu fez? Ele quebrou a lei da gravidade. O machado, o ferro, afundou na água, Eliseu vai lá, toca na água e o machado flutua na água. Ele quebrou a lei da gravidade. Jesus andou sobre as águas, o que é o princípio de andar sobre as águas? Quebrou a lei da gravidade também. Então, as mesmas obras que os profetas fizeram, Jesus estava fazendo. Quando os judeus que conseguiam acreditar nas suas obras olhavam para ele e diziam, ele é um profeta. Qual é a única coisa que Jesus fez que os profetas não fizeram? Ressuscitar. Então, a comprovação da divindade de Cristo está claramente descrita na sua ressurreição. E por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 25, vai dizer assim, ele nos justificou, ou seja, o único que poderia pagar os nossos pecados é aquele que seria o Deus, um Deus. Uma ofensa que nós cometemos contra Deus foi paga pelo próprio Deus. Como assim, evangelista? Por isso a nossa justificação é na ressurreição de Cristo. Porque nenhum profeta poderia nos justificar, nenhum homem de Deus poderia nos justificar. O único que poderia nos justificar seria o próprio Cristo. Então eu vou ler de novo e aí você vai entender com um pouquinho mais de clareza, né? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. A única coisa que os profetas não fizeram no Antigo Testamento era voltar à vida. E Jesus voltou à vida porque ele é Deus. Fecha parênteses, tá bom? Vamos continuar aqui no estudo. Então você viu aqui, até aqui, só para nós não perdermos o fio da meada, através de quem? Isaías 7,14, onde seria o nascimento? Miqueias 5,2, por causa do quê? Por causa das nossas transgressões, Romanos capítulo 4, versículo 21. Legal? Tá me acompanhando? Espero que sim. Continue comigo aí. Vamos lá então, o nome Jesus. Por que o nome Jesus? Você vai entender aqui de maneira muito clara. Isso é maravilhoso quando você começa a entender a Bíblia Sagrada. Por que o nome Jesus? O nome Jesus, só para você entender, o nome Jesus é a forma grega de se pronunciar
o nome Josué. Fez uma confusãozona aí? Que bom. O nome Jesus é a forma grega de se pronunciar Josué. Josué, em aramaico, significa Iavé. Iavé é o nome em hebraico, de Josué. Então, o nome Jesus é a maneira grega de se dizer Josué. Pai, tá tudo confuso, né? Muita coisa, mas você precisa entender o nome de Jesus. Ele tem esta referência, o nome Jesus, grava isso, vamos esquecer um pouquinho o Josué, o Iavé. O nome Jesus é a maneira grega de se citar Josué. Conseguiu gravar isso? Vamos abrir então em Mateus, abre comigo aí, ou me acompanha pela tela, vai estar aí para você. Os irmãos da comunicação fazem um excelente trabalho com esses estudos, fica tudo muito claro e muito fácil para nos acompanhar. Glória a Deus pela comunicação da Casa de Deus, que trabalha praticamente 24 horas para atender aí e mandar uma mensagem de Deus ao seu coração. Vamos lá, Mateus capítulo 1, verso 21. Me acompanha aí. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Olha só. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, que é a forma grega de dizer Josué, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O nome Jesus ou Josué significa o Senhor salva. Você conseguiu entender? Olha só o que está escrito aqui. Mateus 1, 21. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do seu pecado. O nome Josué significa o Senhor salva. Conseguiu entender? Então o nome Jesus, é muito importante você entender isso, apesar também de ser um nome muito comum naquela época, e por isso muitas vezes você vai ouvir Jesus falando assim, ó, Jesus de Nazaré, Jesus que veio de Nazaré, é uma clara referência para distinguir Jesus dos demais Jesus que haviam na época. Então tinha um monte de gente com o nome de José, né? De Josué, Jesus, e também Jesus, o Filho de Deus. Então, para distinguir muitas referências a respeito de Jesus, antes dele se destacar no seu ministério, depois não é mais preciso fazer essa distinção, mas antes dele se destacar no seu ministério, então muitas das vezes você vai ouvir falar assim, Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Para distinguir Jesus dos outros Jesuses que estavam na região, que viviam naquela mesma época. Então, houve muito Jesus na época. Um nome comum para a época, mas também muitos desses Jesus também foram crucificados. Nome também comum em crucificação, uma sentença comum dos romanos para todos os judeus que se rebelaram contra eles. Então, houve crucificações de outros Jesus. Mas por que esse Jesus? Porque este Jesus, agora vamos entrar no outro ponto, este Jesus é o Cristo. Entendeu? Não, né? Espero que não, porque eu preciso continuar te explicando até o final. Nós comumente falamos assim, Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você fala desse jeito, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E você repetir esse nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, você acaba achando, de maneira inconsciente, ou talvez até consciente, que Jesus chamava Jesus Cristo. Jesus não se chamava Jesus Cristo. Só para você entender. Se nós fôssemos complementar o nome de Jesus, seria assim, ó, Jesus Bar José. Só para você entender. Porque era um costume ali dos judeus relacionar o filho ao pai. Então, Jesus, filho de José. Jesus Bar José. E nós falamos tanto Jesus Cristo, que nós acabamos achando que Jesus se chamava Jesus Cristo. Ele não se chamava Jesus Cristo. Cristo não é um nome próprio. Cristo é um adjetivo. Cristo não é um nome próprio. Grave isso comigo. Nós deveríamos falar assim, ó, de maneira correta. Isso não vai implicar em nada, irmãos, é só para você entender. Nós deveríamos falar assim, Jesus o Cristo. Amém? Jesus o Cristo. Jesus não se chamava Jesus Cristo. Não se chamava. Cristo é um título e não um nome próprio. Então nós falamos tão comumente, né? Repetimos tanto Jesus Cristo, que você acaba achando que Jesus chamava Jesus Cristo. Ele não se chamava Jesus Cristo. Se fôssemos complementar o nome de Jesus, seria Jesus Bar José, Jesus filho de José, mas ele chamava Jesus. Cristo é o título dado a ele. O que significa Cristo? Vamos entender aqui o título Cristo. Cristo vem da palavra hebraica Mashivá, né? Yeshua HaMashiach, é Mashiach.
Cristo então é Machia, ou seja, ungido. Todas as vezes que iam se ungir um rei, um profeta no Antigo Testamento, usava essa palavra Machia, que é a unção. O que é Machia? Machia é a unção direcionada a um ministério ou a uma função. Machia é uma unção que direciona, assim como os juízes eram ungidos para ser um juiz, assim como os profetas eram ungidos para ser profeta, assim como Samuel vai sair da sua casa, vai até a casa de Jessé e vai ungir Davi a rei, era Machia, Davi rei, ou seja, Davi Cristo para o reinado de Israel. Machia é o mesmo significado de Cristo, ungido para uma função. Só para você entender, irmãos, não é uma unção assim, ó, você vem na igreja e você fala, evangelista, eu estou com enfermidade, lá no Novo Testamento você vai encontrar essa palavra, a palavra assim, quando tiver alguém enfermo, leve aos presbíteros da igreja para que possam ungí-los com óleo. Não é esse o sentido. Machia é o sentido de direcionar através da unção. Então, todos que recebiam essa machia, esta unção, era a unção para quê? Para direcionar o ministério, para especificar uma função para aquela pessoa. Então, quando nós falamos Cristo, é o mesmo significado de machia. Por que uma missão especial? Porque ele tinha a missão de se entregar na cruz do Calvário por nós. Por isso, Jesus, o Cristo, Jesus ungido, separado, direcionado para a cruz. O Cristo ungido está relacionado muito mais ao que Jesus ia fazer. O que Jesus ia fazer? Morrer pelos nossos pecados. Então Jesus não se chamava Jesus Cristo. Cristo não é nome próprio, Cristo é título, tá bom? Anota aí, tá bom? E não, irmãos, eu vou repetir, se você até hoje falou desse jeito, não é nenhum tipo de pecado, Jesus Cristo, né? Você só colocou um nome a mais em Jesus, ele não vai precisar desse nome, tá bom? Não é nenhum tipo de pecado, mas é bom você entender aquele que você diz que você ama. Você ama Jesus, o Deus que salva, o Salvador, o que tira o pecado do mundo. Esse é o seu amor. Então, para que você possa declarar o seu amor, você precisa conhecer a pessoa. E a pessoa que você conhecia até hoje, talvez se chamava Jesus Cristo para você. E você não sabia que o nome dela é Jesus, e não Jesus Cristo. Cristo, título. Jesus, nome próprio. Jesus significa o Deus que salva. Jesus salva, né? O Senhor salva. E Cristo, o título, a Machia, a unção para que ele fosse designado à cruz do Calvário. Então, você precisa entender exatamente este ponto. Jesus, o Cristo. Jesus, o ungido. Interessante. Outro parênteses. Vai ficar longo esse estudo, mas eu vou enxugar daqui a pouquinho. Peraí. Outro parênteses aqui. O próprio Jesus, ele não gostava do título Cristo. Nossa, evangelista, agora você cometeu uma heresia. Você vai me entender. Jesus usava muito mais o título Filho do Homem. Eu vou te explicar por quê. Preste atenção. Cristo, como eu falei para você, Cristo, o significado, a Machia, unção designatória, vai designar alguém para uma função. Olhando este termo, o termo designando para uma ação, você olha para o Antigo Testamento, os profetas confrontavam reis e autoridades pela unção da Machia, a unção do Cristo, a unção que designou ele para ser profeta. Os reis se levantavam através da Machia. Era ungido o rei, Davi se levanta, derrota os filisteus, derrota gigante, ele se levanta com a unção que foi dada sobre ele. Então, quando você entra no Novo Testamento, você tem que entender o contexto. O contexto é qual? Roma exercia domínio político sobre Israel, sobre Judá. Entenda isso. Roma exercia domínio político sobre Judá. Então, quando alguém dizia o Cristo dentro do contexto romano, de cativo romano político sobre as pessoas, se entendia o quê? Preste atenção. Preste muita atenção. Quando se dizia o Cristo, estava dizendo que alguém estava designado a ser rei, ou a ser um profeta que ia confrontar as autoridades. Cristo não estava ali para restabelecer o reino físico de Judá. Cristo estava ali para restabelecer o reino dos céus. Então, raramente Jesus aceitava ou reivindicava ser ele o Cristo. Por quê? Porque Cristo tinha uma figura nacionalista. Resolvi o problema. Achei a palavra. Cristo tinha uma figura nacionalista dentro desse contexto.
E ter esta figura num contexto no qual o governo político era exercido de maneira autoritária sobre um povo, pelo qual a política não era daquele povo, então trazia uma imagem para Jesus de um revolucionário. Os revolucionários nesta época, os fundamentalistas, nacionalistas que se levantavam com o Império Romano, contra o Império Romano, eram os zelotes, e os zelotes eram o inimigo número 1 de Roma. Então Jesus traria para ele um problema desnecessário, qual? De ter uma figura nacionalista, ou seja, alguém que em qualquer momento ia liderar uma revolução contra o Império Romano. Ia liderar um império, uma revolução libertadora da política romana. E não era esse o ministério de Cristo. O ministério de Cristo, a Machia levada sobre a Cristo, a unção sobre Cristo, o nosso Cristo, né? A unção sobre Jesus, o nosso Cristo, era exatamente trazer o reino de Deus. Por isso Jesus vai orar na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino, e não o reino dos homens. Então Jesus não reivindicava o título Cristo, porque o título Cristo na época tinha a ideia de um nacionalista que ia se levantar contra o Império Romano. Fechou o parênteses? Então Jesus, ele gostava muito do título Filho do Homem, que já trazia uma imagem totalmente salvífica e espiritual, e tirava da vida dele esta imagem de nacionalista e fundamentalista que se levantaria contra o Império Romano. Amém, irmãos? Espero que você esteja me acompanhando, tá bom? Estou quase encerrando esse terceiro estudo, e na semana que vem nós vamos encerrar com coisa linda a respeito do ministério de Jesus, com coisas maravilhosas a respeito do ministério de Jesus. Vamos falar agora de maneira muito sucinta de alguns fatos que envolveram o nascimento de Jesus. Quais são os fatos que nós vamos ver aqui? Primeiro fato que eu quero ver com você, só para você entender, o nascimento de Jesus não foi uma coisa simples, foi algo totalmente celestial, foi algo predito pelas Escrituras, cumprimento de profecias, mas também reafirmada a veracidade de algo tão poderoso e espiritual, que os anjos de Deus, repete comigo, anjos de Deus, eles participaram deste momento tão poderoso para a raça humana. Vamos ver aqui a participação dos anjos no nascimento de Cristo. Entendendo os fatos que estão envolvendo o nascimento de Cristo, eu quero ver a participação dos anjos aqui no nascimento de Cristo. Se você está com sua Bíblia aí, vai estar na tela para você também. Nós vamos ler agora Lucas capítulo 1, versículo 26 a 28. Lucas 1, 26 a 28, a participação dos anjos no nascimento de Jesus. Vamos lá, Lucas 1, 26 a 28 diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. O anjo do Senhor, chamado Gabriel, esse anjo tem aí até o seu nome, né, destacado, foi até lá para comunicar o nascimento de Jesus. Os anjos participando do nascimento de Jesus. Então o anjo vai falar com Maria. Mateus capítulo 1, verso 20, me acompanha por favor. Participação dos anjos no nascimento de Cristo. Mateus capítulo 1 e o verso 20, o anjo vai visitar José agora. Vamos lá. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O anjo visita Maria para comunicar. O anjo visita José também para comunicar a graça bendita. Os anjos participando do nascimento de Jesus. Vamos para mais um texto para ver a participação do anjo. Agora o anjo vai proteger Jesus. O menino Jesus ali protegido por um anjo. Isso é incrível de se encontrar nos textos sagrados. Olha só, Mateus capítulo 2, verso 13. Me acompanha, por favor. Participação dos anjos no nascimento de Jesus. O anjo visita Maria, o anjo visita José. Agora o anjo vai proteger Jesus aqui no seu nascimento. Olha só, Mateus capítulo 2, verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matar.
o anjo do Senhor agora protegendo o menino Jesus. Que lindo isso, irmãos. Os anjos participando do nascimento de Jesus. Isso é maravilhoso, poderoso. Foi algo celestial, algo que realmente marcou a história. A participação dos anjos no nascimento de Jesus. Agora vamos ver a participação dos anjos encontrando os pastores. Os anjos participaram de maneira muito feliz e alegre e poderosa no nascimento de Jesus. Os anjos estão encontrando os pastores para anunciar as boas novas. Lucas capítulo 2, verso 8 e 9. Lucas 2, verso 8 e 9. Estamos ainda dentro do tópico a participação dos anjos no nascimento de Jesus. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. Os anjos participando do nascimento de Jesus. Os anjos vão até lá comunicar o nascimento de Jesus aos pastores. Isso é maravilhoso. Mais participações de anjos no nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, verso 13 e 14. Agora os anjos de Deus vão formar um grande coral no céu para louvarem a Deus, porque Jesus nasceu o Redentor, e eles vão povoar os céus de Jerusalém em canções de glorificação ao nome de Deus, porque Jesus nasceu. Os céus de Belém estão tomados pelos anjos do Senhor. Lucas capítulo 2, verso 13 e 14 diz assim, me acompanhe. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão e milícias celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Os anjos participando do nascimento de Jesus. São detalhes que envolvem o nascimento daquele que nós amamos, o nascimento de Jesus. Os anjos foram até Maria, comunicaram o nascimento de Jesus. Os anjos foram até José, comunicaram o nascimento de Jesus. Os anjos protegeram o menino Jesus quando Herodes intenta matar todas as crianças naquela época. Os anjos foram comunicar o nascimento de Jesus aos pastores que estavam trabalhando na vigília da noite em que Jesus nasceu. Os anjos cantaram sobre os céus de Belém, de Jerusalém, na noite em que Jesus nasceu. Que lindo isso. Detalhes do nascimento de Jesus. Agora, algo profético que as pessoas leem e não fazem questão, é algo profético que está os magos do Oriente. Irmãos, primeira coisa, tira o pensamento aí dos reis magos. A Bíblia não fala reis magos. A Bíblia fala magos do Oriente. Não há indicação que eles eram reis, né? Pode ter algumas indicações ali de maneira indireta pelos presentes que trouxeram, mas são magos do Oriente, não são reis magos, amém? É só um detalhe que eu vejo tanta gente citar isso que acaba virando verdade, né? Ficar citando reis magos. Eram os magos do Oriente. Olha só o que diz Lucas, eu só vou citar Lucas capítulo 2, é onde está a história dos reis magos. Meu Deus, eu falei os reis magos. Eu falo para você, se você fica citando dos magos do Oriente. Eles foram levar os presentes para Jesus. Deixa eu só citar essa história. Essa visita dos magos do Oriente é muito importante você entender. Os magos do Oriente, claramente se diz o texto, eles não eram judeus. Eles vieram de longe guiados pela luz de uma estrela. Preste atenção, irmãos, isto é profético a respeito do nascimento de Jesus. Os magos do Oriente vêm de longe guiados pela luz de uma estrela, porque nasceria um rei. E eles chegam em Jerusalém procurando o rei. Chegam em Belém procurando este rei. E eles vão até onde Jesus está, apresenteiam Jesus. Qual é a profecia? Qual é o que está escrito aqui de maneira muito linda que aconteceria? Os de fora entenderiam primeiro que Jesus nasceu. Irmãos, isso é profético. A Bíblia é um livro intencional, isso é profético. Os de fora entenderiam primeiro que Jesus nasceu. Os de fora enxergariam primeiro a luz de Cristo. E isso é uma profecia que aconteceu na vida de Jesus. A maioria que acreditava em Jesus, que receberam, são pessoas de fora. A pregação do Evangelho primeiro alcança os de fora. As pessoas que estavam de fora acreditaram muito mais em Jesus. A luz do Evangelho brilha primeiro para os de fora. Também é uma clara profecia, quebrando os limites do campo de atuação dos judeus na relação à salvação.
A luz da salvação brilhou para os magos do Oriente, avisando, nos comunicando que a luz do evangelho chegaria até nós, aqui do outro lado do mundo, e nós somos alcançados por essa luz. A visita dos magos do Oriente não era uma simples ocasião, era algo profético sobre as nossas vidas. Amém? Mais uma última questão aqui, a morte. Só para nós encerrarmos o estudo de hoje, que já se delongou demais, a morte. Qual o significado da morte aqui? Mateus capítulo 2, verso 16. Abre comigo, Mateus capítulo 2, verso 16. Quando Jesus nasce, desde o seu nascimento, a morte está perseguindo Jesus. Desde o seu nascimento. Perceba que aqui vai ser uma chacina, se eu posso usar essa palavra, não sei se cabe essa palavra nisso aqui, mas é uma chacina que Herodes vai cometer tentando matar Jesus. Veja só, Mateus capítulo 2, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes foi iludido pelos magos, mas dizia que voltaria e daria o endereço de Jesus. Eles cortaram o caminho e foram por outro local, porque eles sabiam da má intenção de Herodes. Vendo que ele foi iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara os magos. Desde quando Jesus nasceu, a morte estava atrás dele. A morte e o inferno queriam parar Jesus, mas ninguém foi capaz de parar o nascimento de Jesus. Ninguém foi capaz de parar o plano da salvação. Ninguém foi capaz de impedir que hoje, 2020 anos depois, a graça bendita nos alcançasse através do nascimento de Jesus. A missão especial teve tantos e tantas questões que envolveram ali esta missão. Teve tantas questões. A morte dos primogênitos ali na cidade, essa intenção de Herodes de matar, as coisas que aconteceram. Não tinha onde Jesus nascer. Nasceu na estrebaria, nasceu ali numa manjedoura, nasceu no meio dos animais fedorentos. Tudo parecia conspirar contra o plano da salvação que foi feito pelo nosso próprio Deus, mas ninguém e nada conseguiu parar o plano de Deus. Então, nesse estudo, você me acompanhou na missão especial, falamos um pouco sobre o nascimento de Jesus, sobre o nome de Jesus, sobre alguns fatos que aconteceram no nascimento de Jesus, os anjos, os magos, a morte dos primogênitos, tudo isso aconteceu, mostrando a cada um de nós que o plano da salvação ninguém vai parar, ele vai continuar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você esteja comigo no próximo estudo. Nós vamos encerrar essa série de uma missão especial, entendendo o nascimento de Jesus, entendendo tudo que envolveu o nascimento de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar grandemente você e toda a sua casa e sua família. Deus o abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até semana que vem, se Deus quiser, de volta numa missão especial, com esse título tão importante e tão precioso que vai nos levar a amarmos muito mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo no coração, Deus abençoe a todos no nome de Jesus e até a próxima, se Deus quiser.